pela 9ª vez só esse mês, esse casal. Infelizmente a gente vai levar à delegacia e eles vão ser soltos. Fazemos a nossa parte, mas infelizmente as leis não deixam mais a polícia militar prender. Isso não é só no estado do Ceará, é em todo o país. Todo dia assaltando, todo dia a polícia militar enxugando gelo. Culpa das leis do nosso país. O problema é a prisão. Desde o Brasil, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Que nós estamos hoje com a maior taxa de encarceramento do mundo e disputando com a Rússia a 4ª posição em população encarcerada. O Brasil é o 3º país no mundo com o maior número de presos. E hoje nós somos a terceira maior população prisional do planeta, como já foi dito. Encarceramento em massa onde? Tá aqui, ó. Eu peguei hoje no site do CNJ. Isso aqui é oficial, caro Sérgio Adorno. Nós temos um regime fechado no Brasil 309.126 pessoas. Brasil população inteira. População de 208 milhões, não, 250, não chegamos lá, 208 milhões, e o país que matou 64.500 e poucas pessoas no ano passado. O país que mais mata no mundo tem isso aqui, na verdade, encarceramento em massa onde? Com isso aqui, e isso é preço de verdade, o Brasil hoje é o número 50 e pouco no mundo que menos prende. Não há encarceramento em massa, de forma alguma. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa. Não é possível um país pobre dizer que lotou a cadeia, então vamos soltar todo mundo. Quem paga o preço é o pobre. Os hospitais estão extremamente superlotados, não tem uma ONG para reclamar disso. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Pastoral Carcerária Nacional, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Juízes para a Democracia e o Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação da Universidade de Brasília elaboraram 16 propostas legislativas que buscam impactar a dinâmica sistêmica do encarceramento em massa no Brasil. Se condenada, ela não pode ser condenada à prisão, ela deve ser condenada a penas alternativas à prisão. A gente tem que deixar de prender e tentar repensar qual é a corresponsabilidade que cada ator tem nesse processo. E aqui a gente está falando da defesa, da acusação, do julgamento, do sistema prisional como um todo, das polícias e de que maneira o sistema funciona para que a gente reverta essa cultura tão disseminada de que prender resolve. Nada é mais urgente do que decidir a liberdade de um preso. Temos que lutar para reduzir quanto puder o âmbito do poder punitivo. Só desarmando a polícia militar. Os confrontos são inevitáveis, eles ocorrem rotineiramente e vão continuar ocorrendo. E para mudar nós temos que desarmar uma das partes. Não podemos desarmar os criminosos, que nós desarmemos os militares. Doutor Marcelo, qual é a proposta da justiça restaurativa? Pois é, a justiça restaurativa é um trabalho que propõe, acho que a restauração do conceito de justiça, como um aprendizado que tiveram das tribos maores, da forma que eles tratavam as questões de conflito dentro das comunidades. As pessoas no processo circular se sentam em círculo, existe uma técnica chamada de bastão da fala, que é um objeto que vai passando de mão em mão. Uma prática que não se busca culpados. A questão atual que a gente vê da justiça, o nosso sistema, é procurar culpados, é procurar quem infringiu e qual lei foi infringida. A justiça restaurativa, antes de mais nada, ela é um instrumento de transformação social. Ela é uma construção de um poder com o outro e não sobre o outro. Horizontalidade. Trata de restaurar relações, e restaurar a forma de se olhar para essa questão de conflito que se apresenta. De forma a entender que todas as pessoas têm problemas nas suas vidas e dão soluções diferentes dessa que ele deu, que foi da violência e da transgressão. Que vai se detectar qual a necessidade não atendida que estava ali e por isso acabou acontecendo aquele ato. Aquela situação, problema, ela foi ocasionada não apenas pela situação em si, mas existe uma série de eventos do entorno que acabam afetando. Sem dúvida. Não vamos então pegar quem cometeu o dano, e aí vem o crime. Tirando essa noção do crime. Essa noção do crime.
Aí, o entre aspas, narcotráfico e crime organizado... Porque não foi ele em si, né? Tem todo um contexto em volta. Exatamente. Não existe uma verdade, não existe o certo e o errado, existe uma construção conjunta. Dar a abertura para que as pessoas falem sobre os seus sentimentos. Peraí, você cortou hoje, depois você cortou as 2 moleiras com facão. Cortei a barriga do outro, saiu a estripa pro lado de fora. Tinha outro também? Foi. Por que você não mata de arma, pô? É muito rápido a arma, pá, o pacote já tá lá morto. Aí você prefere matar de lâmina? Ô, velho. Por quê? Pra se poder sentir um pouquinho a dor, né? Não existe um julgamento, né, de culpado, ou de que foi por isso ou por aquilo, não. É a abertura mesmo para a escuta e compreensão das situações. Você tem os seus motivos, ele tem suas razões. A justiça pode ser uma arte se cada um fizer a sua parte. Na justiça restaurativa, o poder é com o outro, não é sobre o outro. Horizontalidade. Então, assim, é um salto quântico. A justiça pode ser uma arte se cada um fizer a sua parte. Todo mundo que aprofunda o seu olhar, os seus estudos sobre a questão criminal e sobre a prisão, ela vai ser abolicionista, ela não tem como acreditar numa prisão. Quem acredita em prisão é quem não conhece, ou então quem é sádico. O abolicionismo, ele parte da premissa que o direito penal deveria ser, de uma vez, como o próprio nome permite concluir, abolido, extinto. O abolicionista total não acredita muito na ideia do crime. E é curioso como nós insistimos na resposta penal há 2.000 anos, há 3.000 anos. E ela não funciona, não é? E todos insistem. Por exemplo, muitas vezes alguém que teve um familiar vítima de homicídio precisa tanto, ou muito mais, na verdade, de um tratamento, de uma assistência psicológica ou de uma assistência social para seguir em frente, do que uma resposta a um terceiro que não vai resolver na vida dele, o seu drama. Exatamente. Se eu ficasse lá, tivesse prisão perpétua, por exemplo, no Brasil, não ia trazer a vítima de volta. Sinceramente, a pena é o ato de poder mais violento que é possível imaginar. Outra moça aparece implorando pela vida, mas é baleada na testa. Eu faço o que vocês quiserem, gente, pelo amor de Deus. Ainda em vida, a terceira vítima é filmada sendo decapitada com um facão. O vídeo encerra com os assassinos atirando as 3 cabeças numa cova junto aos corpos. Antes de serem decapitadas, as vítimas foram torturadas com golpes de facão. Mas é inflição de dor e sofrimento. Mas a pena duplica o sofrimento, já houve sofrimento, não vai duplicar. A pena supõe relações completamente verticalizadas. Horizontalidade. E o direito penal é um direito da dor. Então a gente já parte de uma premissa equivocada, de que existe uma divisão na sociedade entre homens bons e criminosos. E a gente aceita passivamente o seu extermínio. Ou seja, o Jornal Nacional, o cara diz assim: mataram hoje mais 10 traficantes na favela da Maré. Nenhuma indignação. Então é uma guerra, sobretudo, contra, a meu ver, a pobreza e aos pobres, uma ocupação militarizada do território das pobrezas. Eu já trabalhava a demonização da figura do, entre aspas, traficante, que eu chamo de comerciante varejista de drogas. A transformação das periferias e das favelas em campos de concentração, como é o projeto das UPPs, e onde a resistência é sempre criminalizada. A polícia apreendeu hoje no Rio de Janeiro a maior arma já encontrada no estado. E poder de destruição que ultrapassa qualquer nível de blindagem, capaz de derrubar até um helicóptero. É a maior arma já apreendida no estado do Rio de Janeiro e de uso exclusivo do exército americano. Eu sou socióloga, então posso falar. E essa juventude da periferia, dos morros, negra e pobre, que encontra na venda de drogas uma fonte de renda mais diretamente acessível. Uma leitura
criminalizante das estratégias de sobrevivência dos pobres. E a guerra às drogas é uma guerra contra os pobres. A metralhadora foi negociada por R$200 mil. Então a gente observa que existe uma criminalização geral das estratégias de sobrevivência. Não é só no comércio varejista de drogas. Os camelôs, os flanelinhas, né? Essas estratégias de sobrevivência. Reelaborar, encontrar, debater, equalizar, apaziguar. Eu sou socióloga, então posso falar. Então, a juventude popular, ela é controlada pela potência dela. Não é pela pobreza, não é pela falta, é pela potência, pela quantidade de porvires utópicos que ela desperta para o Brasil. As prisões brasileiras estão abarrotadas de pessoas que furtaram picanha, 2, 3 peças, né? Fizeram um dia comer picanha na vida. O Chico Buarque diz isso, né? Ninguém... E o Titãs também, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? No Brasil, nós temos tido um discurso, principalmente na área penal, que acaba justificando o próprio crime por conta de alguma ideologia, por conta de alguma visão de que o crime é um meio de luta revolucionária, acaba causando uma inversão de papéis e que coloca o bandido como vítima, a sociedade como criminosa, a vítima acaba sendo culpada do ataque que sofre do bandido. Isso é algo que nos aproxima de um estado de natureza robesiano, em que se estabelece uma luta de todos contra todos com base em classes sociais, categorias. Com a impunidade que é gerada por esse tipo de posicionamento, nós temos uma impunidade que incentiva a prática de crimes. A opção tem que ser pela punição do delinquente, que é um indivíduo que optou voluntariamente por cometer um roubo, por cometer um estupro, por cometer um latrocínio, por cometer um homicídio, por desviar dinheiro público, optar pela condenação desse indivíduo e salvaguardar, em primeiro lugar, os direitos do cidadão de bem que optou por se conduzir conforme a lei, justificando o próprio crime por conta de alguma ideologia. Então, eu acho que eu sou um misto de academia e militância, né? A minha vida toda foi uma vida de militância política. A função da prisão não era punir crimes, era adestrar uma mão de obra necessária para o surgimento do capitalismo industrial, né? Que era a fábrica. Então a prisão nasce como uma espécie de irmã siamesa da fábrica. E a partir da redemocratização, com o fim da Guerra Fria, a gente não tem mais essa ameaça comunista para combater, necessariamente a gente precisou criar novos inimigos. Os Estados Unidos inventaram o terrorismo, a guerra ao terror, e nós inventamos a guerra ao traficante. Na saída da ditadura do Brasil para a, entre aspas, redemocratização, uma transferência do inimigo interno que sai do criminoso político para o criminoso comum. O dono do poder vem, não é, e consegue oprimir via pena. A gente vê que a prisão surgiu junto com o capitalismo. Surge esse livrinho aqui, um verdadeiro manifesto criminológico, crítico, né? Assim como o manifesto comunista, transformar a ideologia do combate em grandes instaurações de mediações horizontais, horizontalidade, diminuir em grande proporção o número de policiais, desarmando-os, invertendo o sentido da segurança pública da guerra contra os pobres para o amparo aos efeitos das ruínas da natureza sob o jugo do grande capital. A prisão não nasceu, ela é uma construção histórica e social do Ocidente, né? A gente pode até usar a palavra do Ocidente branco, embora eu seja branca, mas por dentro não sou. Saravá! Abrir os muros das prisões para sua comunicação com o mundo, seus amores, suas famílias, seus amigos, seus cronistas. Se tem uma coisa que eu conheço, é cadeia, é prisão. Aquilo não serve para nada. Aquilo não ajuda em nada. Quanto mais gente lá, pior fica do lado de fora. A gente tem que olhar aquilo lá. Vocês fazem direito, vocês têm que entrar. Tem que sentir o cheiro. Senão não vão se formar em direito.